Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre a análise técnica dos Bitcoins e de algumas outras criptomoedas. Será que está na hora de comprar? Fique comigo até o final que você vai entender um pouquinho mais, tá bom? Roda a vinheta! Olá, pessoal, vamos lá. Estou aqui no gráfico da Litecoin, tá? Vou passar aqui agora para o gráfico dos Bitcoins, tá bom? Passar aqui para o gráfico dos Bitcoins. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Vou colocar o gráfico de maior tempo, que é o gráfico diário. Tá? No gráfico diário, tá? Nós tínhamos aqui uma resistência aqui nos 9.485, tá? Essa resistência foi rompida e o Bitcoin chegou até 9.730. Tá? A próxima resistência agora no diário está em 9.892. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal, a resistência está lá nos 9.891. Tá? 9.891, tá bom? Na minha percepção, aonde agora que o Bitcoin ele vai, né? A gente vai olhar agora lá para os 10.900, 11 mil dólares, tá? Porque essa parte aqui dos 9.500, essa parte aqui dos 9.500 era um ponto muito importante. Era um ponto muito importante no gráfico diário, tá? Bem importante. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário para você entender. O gráfico diário era um ponto importante porque existia esse time aqui de congestão, tá? Esse ponto aqui de congestão. Tem bastante linhas aqui cruzadas que eu trabalho com tempos menores, mas para você entender aqui, ó. Você entender, tinha aqui, esse ponto aqui, tá? Esses pontos aqui. Era um ponto de congestão, o mercado já tinha testado algumas vezes. Testou aqui da última vez e caiu bastante, tá? E agora o mercado rompeu, tá? E a gente vê que a força vendedora ela não está tendo muita força, né? O mercado ele começa a meio que cair, a gente acha que vai vir uma correção mais forte e o mercado acaba protegendo, né? A gente aqui no gráfico diário, o mercado tentou cair aqui até os 9.450 e o mercado protegeu, que era exatamente a antiga resistência que agora virou suporte, né? Nós temos o suporte aqui entre 9.400 até a 9.450, que agora virou suporte, tá bom? Se a gente analisar outros indicadores, a gente vê que está bastante sobrecomprado, tá? O estoque RSI bastante sobrecomprado, e quando isso acontece, normalmente ele dá uma corrigidinha, tá? Então, existe uma grande probabilidade dele dar uma corrigida, né? Eu acreditava que, inclusive, ia vir correção no momento que bateu nos 9.728 e desceu abaixo de 9.500, só que o mercado já está começando a se recuperar aos poucos. Colocando um gráfico de 15 minutos, você vai entender o que eu estou falando. Ó, gráfico de 15 minutos, o mercado bateu uma vez, protegeu, bateu a segunda vez, protegeu e deu uma subidinha, né? Só que essa subida aqui não foi tão forte como as outras, né? Então talvez ele pode vir testar novamente. Se ele testar os 9.471, 9.450, a probabilidade é ele romper. Por quê? Porque ele já testou uma vez aqui, já testou outra vez aqui, tá? E já testou aqui. Então, se ele vir testar aqui novamente, a probabilidade é bem grande dele romper. E se ele romper isso aqui, ele vai olhar lá para os 9.293, tá? O que tem acontecido, que eu tenho percebido? Isso aqui foi até um dos alunos que falou para mim. Normalmente, quando o Bitcoin ele corrige, ele começa a andar e depois ele dá uma corrigida, ele tem dado uma corrigida normalmente em média, tá, de 550 a 650 dólares, tá?
Aqui ele corrigiu esse ponto, aqui ele também corrigiu esse valor, que ele estava 9.035, ele foi até 8.576. Aqui ele foi até 9.015, depois ele caiu novamente para 8.700. Deixa eu subir aqui. Aqui ele estava em 8.429 e ele foi até 7.800, tá? Normalmente, quando ele começa a ficar sobrecomprado aqui, ele dá uma corrigidinha. Ele estava 8.233, aqui ele foi até os 7.800. Então, tem acontecido isso, né? Ele tem ficado sobrecomprado, ele dá uma corrigida, né? Começa a ficar sobrecomprado em 4 horas, dá uma corrigida novamente. Eu acredito que pode acontecer isso, né? Ele pode continuar aqui um pouquinho ainda mais sobrecomprado e depois dar uma corrigidinha, que é saudável, né? O ideal é que o Bitcoin não suba o tempo inteiro, ele dá uns respiros, né, em tempos menores para poder ter força e voltar a subir novamente, né? A gente viu que o BTC criou um grande ponto aqui de congestão nesse período aqui de 4 horas, nesse ponto aqui, né? E quando rompeu, a partir daí ele foi subindo, né? O mercado ainda tentou corrigir em alguns momentos, mas protegeu e voltou a subir novamente, né? Isso aconteceu nesse ponto aqui, tá vendo esse candle aqui, ó? Ele foi até aqui, os 9.428, e aí caiu, foi até 9.150, o mercado protegeu, voltou de novo, rompeu, e aí aconteceu isso. Agora, ele quis fazer algo parecido, né? Vamos ver se esse candle aqui de 4 horas, ele vai proteger, né? E não vai deixar cair abaixo de 9.500. Isso será um bom sinal para nós, tá? As médias móveis, você vê que as médias móveis curtas está funcionando como suporte. Então, uma boa entrada, a gente tem aqui, em média, mais ou menos 9.300 e 9.000 dólares, né? Então, você que não entrou ainda, você pode estar comprando fracionado, né? Botar a entrada em 9.300 a 9.000 dólares, né? Uma de 9.000, uma 9.300, outra 9.000 dólares. Sempre é importante você comprar fracionado e comprar fracionado tem que ter estratégia. Eu vejo muitas pessoas falando sobre comprar fracionado, mas a grande maioria das pessoas não tem experiência como trade e pensa só em comprar fracionado. Não, mas comprar fracionado tem estratégias. Então, o ideal é que você traz suporte e resistência, né? A partir daí você veja alguns pontos importantes que o mercado pode vir testar, né? Aí, nesse momento que o mercado pode vir testar, você bota seus pontos de compra, né? Por exemplo, olhando aqui para o mercado, a gente vê que tem esse ponto aqui nos 9.294, 9.300 e depois nós temos aqui em 9.150, né? 2 pontos importantes que pode dar compra aqui, tá? Depois daqui, aí nós temos lá nos 9.000 dólares, né? Porque por diversas vezes aqui foi testado e ficou como uma resistência, depois o mercado rompeu, e resistência quando é rompido se torna suporte. Tá bom? É saudável o BTC corrigir. Agora, eu acredito que por ter rompido essa parte forte de congestão dos 9.400 até 9.500, eu acredito que agora a gente olha para os BTC lá nos 9.900, 10.000 dólares e depois 11.000 dólares, tá? São pontos bem importantes. Aqui nos 9.900 a 10.000 dólares, ele se torna mais importante, porque ele, além de ser resistência no diário, ele também é resistência no semanal, como a gente viu aqui. Então, quando a gente trabalha com tempos maiores, né, seja diário, seja semanal, quanto maior o tempo, maior a força, né, para proteger tanto resistência quanto suporte. Então, se romper aqui, aí é um trade bonito, tá? Porque a gente tem um trade aí, uma possibilidade de você fazer uma operação, vamos ver aqui de quantos por cento. Você tem uma possibilidade de fazer uma operação mais ou menos de quase 10%, né? Então, fica atento a esse ponto de entrada, tá? Volume financeiro no semanal aumentando, né? Isso é um ponto muito importante, bem interessante, ó. Vamos ver o volume financeiro, aos poucos aumentando, ó. Tá? Isso é bom. Estoque RSI apontando para cima, né? Outro ponto importante, o Bitcoin no gráfico diário, ele tinha uma LTB que foi rompida, uma linha de tendência de baixa que foi rompida aqui,
tá? Nos 8.100, que cruzava bem lá, ele cruzava desde lá de cima, tá? Lá dos 19, 17 mil dólares, tá? Rompeu. O mercado vinha de venda já há muito tempo, então é natural que em um momento o mercado ia perder força. A gente tem possibilidade de investidores institucionais começarem a entrar para esse mercado. Então esse é outro ponto também bem interessante, bem importante, tá? Então você tem vários fatores favoráveis, porém, como vem subindo, a gente tem que ir aos pouquinhos. E é evidente que quem não tem muita experiência nesse mercado acha que o BTC só está subindo, e não é assim, né? Você vê que o gráfico, em alguns momentos, os candles ficaram vermelhos, em alguns momentos eles tiveram uma quedinha, depois voltou a subir. Ele vem subindo de forma gradativa e de forma saudável, né? Bem diferente do que aconteceu quando ele bateu lá os 6 mil dólares, né? Porque ó, ele bateu 6 mil dólares e ele 1, 2, 3, em 4 dias ele já estava já em quase 9 mil. Aqui ó, ele bateu 6.400 e olha quantos dias que demorou. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Foram 17 dias para chegar até próximo dos 9, né? E aqui foi apenas 4 dias. Então você vê que o mercado aos pouquinhos ganha força. Isso é interessante porque, pela minha experiência, né, que já estou um tempo nesse mercado, eu percebo que grandes investidores entram e eles entram comprando de pouquinho a pouquinho, né, para não alarmar o mercado. E eu estou vendo que aos pouquinhos está entrando grana para esse mercado, né? Então a gente pode estar passando por um momento de voltar a ter uma tendência de alta. Porém, ainda é cedo para dizer isso. Eu vou acreditar que a gente voltará a ter uma tendência de alta no momento que a gente romper aqueles dois topos aqui de 11.710, 11.800 a 12 mil dólares. No momento que romper os 12 mil dólares, aí eu vou começar a ficar contente porque a gente vai olhar lá para cima nos 16, 17 dólares e depois o topo histórico dos 20 mil, tá? Eu acredito ainda que o BTC nesse ano ainda venha a superar o topo histórico dos 20 mil dólares. Porém, existe uma grande jornada para ele chegar até lá e é importante beber um gole de cada vez. Esse mercado é um mercado que, para quem é soberbo ou quem não tem humildade, acha que é o senhor da verdade, ele é um mercado que ele é muito arriscado, porque ele muitas vezes ele dá uma pernada, né, naquelas pessoas que são muito arrogantes. E você nunca sabe 100% nesse mercado, por mais que você entenda de análise gráfica muito bem. É importante você entender de análise gráfica, como eu sempre falei. As notícias elas funcionam como acessórias, porque nem sempre as notícias vão ser favoráveis à parte gráfica, né? Por exemplo, a gente teve a notícia de uma empresa que começou a aceitar, da empresa Verge, né, a moeda Verge, que ela fez uma parceria com uma grande empresa da indústria pornô. Muitas pessoas falaram que era uma ótima notícia, mas a moeda caiu e caiu muito. Então a gente nunca sabe se essa notícia ela é favorável ou negativa, né? Agora nos gráficos você consegue analisar mediante ao volume financeiro, né? Você vê quando o mercado ele está saudável e ele está disposto a comprar, né? E quando ele está saudável e está disposto a vender, porque o mercado você ganha tanto na venda quanto na compra, né? Não existe você ganhar só na compra, tá bom? Então, você tem que entender bem de análise gráfica, só que se você não trabalhar bem o seu mindset, equilibrar o seu emocional, você vai ter muitas dificuldades para operar nesse mercado, porque nem sempre a análise técnica ela vai de acordo com o que está mostrando aqui nos gráficos, nem sempre as notícias também vão de acordo com o que está mostrando nos gráficos, então você tem que estar muito sensível, estudar muito bem a moeda, para a partir daí você poder ter foco e aproveitar as oportunidades que essa moeda lhe dá nos tempos menores. E é o que eu falo, é um gole de cada vez. A gente vê que o BTC ele tem subido, mas nos tempos menores, os tempos de 15 minutos, por exemplo, ele dá diversas oportunidades, né? Olha só, as oportunidades que nós já tivemos. Ele chegou aqui ó, nos 9.450, mas se você analisar esses 9.450,
existia um suportezinho aqui, ó, nos 9.427. Então, normalmente o mercado protege antes de bater nesse último suporte. Suporte 15 minutos, né? O último fundo de 15 minutos estava 9.427. Então, o mercado protegeu. A partir daqui, o mercado foi até 9.590, depois tentou cair de novo, mas aqui o mercado já protegeu acima desse último fundo aqui, e a partir daí voltou a subir novamente, né? Então, você vê que você tem oportunidades nos tempos menores, né? Quem entrou aqui no 9.420, vamos ver aqui quanto que fez nessa operação. Se você entrasse aqui, você faria, vamos supor que você entrou aqui, 9.470, e até 9.630, você teria feito 1,5%, né? 1,5%. Aí algumas pessoas falam assim, mas falar de algo que já passou é mole. Então, você que não tem experiência, que quer aprender mais e quer saber como funciona esse mercado ao vivo, né? A gente tem a oportunidade, através do nosso curso Bitcoin Trader, para que você aprenda a operar de uma forma simples, mesmo que você nunca tenha operado e mesmo que você não tenha facilidade para aprender análise gráfica, né? Se você acha bem difícil, bem complexo, eu vou te ensinar de uma forma simples para que você entenda e de forma segura possa lucrar todos os dias, né? E nós temos algumas aulas aqui. Eu fiz uma operação ao vivo, se eu não me engano, tem uma aula de operação ao vivo e tem outras aulas ao vivo que eu mostrei a questão da análise gráfica. Então você também pode estudar e ir pegando e ir treinando, tá? Vamos olhar Litecoin, né? Litecoin é uma moeda que ela não está andando tão forte quanto o BTC, né? Se você for ver no gráfico diário, por exemplo, o BTC ele já protegeu bem, né? Olha só como é que tá. BTC gráfico diário. Olha como é que tá isso aqui, né? O BTC já protegeu bem, tá? E a Litecoin, se você for ver, ainda precisa andar mais um pouco, precisa chegar até 1,64 aqui para se recuperar, tá? O candle. Então ela está demorando um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. E a gente tem uma resistência aqui no 1,6989. Se superar essa resistência, a gente tem a próxima lá nos 176, tá? 176 mais ou menos. Essa resistência aqui é num gráfico de 4 horas, se eu não me engano, que eu tinha traçado. E ela está bem lá para o lado. Eu fui passando para o lado para chegar a esse valor, tá? Aqui, ó, 169,90, tá? Exatamente nesse ponto aqui. Depois a gente tem 175,88. Então, se passar de 170, vai até 175,88. Deixa eu botar no gráfico diário aqui. Fica atento que a Litecoin ela anda bem concomitante ao Bitcoin, né? Então, se o Bitcoin se recuperando, existe uma probabilidade da Litecoin também se recuperando, tá? Vai que o BTC testa lá os 8.900, 9 mil dólares, eu acredito que a Litecoin vai testar os 170 dólares, né? Essa é o normal, né? É o mais provável, beleza? Vamos ver aqui a NIL. A NIL também, na paridade dólar, está andando bem parecido com as outras moedas, né? Você vê aqui, ó, gráfico de 5 minutos, foi 83, já está em 85. Vamos ver quanto é que daria essa operação aqui. Daria uma média de 2% essa operação. Está andando bem parecido com o gráfico dos BTCs. Vamos botar aqui. Opa! Ué, o que aconteceu aqui? Tá, entendi aqui. Gráfico de 5 minutos. Você vê aqui, ó, formato, né? Bem parecido, né? Formato bem parecido. As moedas que estão andando nas moedas na paridade dólar. Está bem parecido com os bitcoins, tá? Bem parecido com os bitcoins, tá bom? Então é isso. Nós temos aqui a NIL, a
A NIL está no NIL BTC, né? Deixa eu botar NIL USDT. NIL USDT. Já fiz uma entrada legal na NIL. Mais cedo. Tá, olha só que interessante, né? A NIL bateu aqui os 78 e andou até os 82. Depois caiu de novo. Caiu. Protegeu aqui. Os 81. Caiu novamente. Foi testar novamente aqui esse ponto dos 78, né? Mas aí já foi um pouquinho acima. E agora mercado subindo, né? Você vê que a gente tem uma resistência nos 85. Tá? Tem uma resistência no 85. Se superar essa resistência do 85, deixa eu ver no diário até onde pode andar. Se superar aqui. Superar aqui. Aí nós temos até o 88. 88 mais ou menos, né? Aí depois só lá nos 93. Tá? Essas são as possíveis entradas, beleza? E aí você coloca nos tempos menores para você acompanhando as possibilidades, tá? Porque nos tempos menores, que você traça aqui as resistências, você vai vendo esses pontos aqui, né? Porque no momento que o estoque RSI começa a ficar muito sobrecomprado, a tendência é ele cair novamente, né? Para depois voltar a subir. Tá? Além disso, olhe o book de ofertas também, volume financeiro, tudo isso favorece na hora de comprar. Vamos botar aqui no gráfico diário. A tendência é a moeda dar uma corrigidinha, né? Vamos ver até onde ela pode ir, né? Se pegar o BTC aqui, no gráfico diário, vamos ver quanto que ele já andou, né? Tá, vamos supor que ele vá até aqui os 9.900. Deixa eu pegar aqui uma retração da Fibonacci só para calcular aqui uma coisa. Vamos supor que eu pegue daqui até aqui. Tá? Se ele chegar lá nos 9.890 e a partir daqui ele começar a corrigir até 9.250, até 9.85 é saudável, tá? Porque entra dentro daquela teoria do gráfico de 4 horas, que normalmente quando ele fica sobrecomprado ele corrige entre 600 a 700 dólares. E a gente tem dois pontos da retração da Fibonacci, que seria 0.5 e 0.61, que são pontos importantes que a galera gosta de operar. Então, se você está numa operação, pode comprar colocar essas suas compras aqui fracionada, né? Um ponto aqui no 9.239, outro no 9.085 e outra lá no 8.850, tá? Fazer 3 frações aqui, beleza? Além disso, além de ter a retração de Fibonacci, são pontos importantes aqui de suportes também, tá? Então aí é você comprar de forma estratégica. Eu acredito que é bem provável dele dar uma segurada aqui, tá? Porque 10.000 é uma resistência psicológica muito forte e o mercado já está sobrecomprado já um bom tempo, então ele vai ter que dar uma corrigida. Então cuida nesse ponto aqui de 9.850 a 9.950, tá bom? Esse ponto aqui é um ponto importante, né? Principalmente para quem está comprado e também para quem quer entrar vendido, tá bom? Então é isso, galera. Essa é a minha ideia, tá? A minha ideia de passar aqui é sempre passar o simples que dá certo. Essa é a nossa metodologia, a nossa forma de operar no Bitcoin Trader. A gente tem ajudado centenas de alunos, não só no Brasil, mas em outros países também, a entenderem, a se profissionalizarem nesse mercado, a também aprender a investir o seu dinheiro de uma forma mais segura e sustentável, não cair, né, em contos do vigário, né, evitar entrar em scam, pirâmides, ou seja, existem muitas maneiras de você lucrar neste mercado de uma forma saudável, de uma forma sustentável, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o nosso treinamento, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar aqui o link.
e aí você pode estar se cadastrando, tá? E agora em maio, no dia 25, 26 e 27, se eu não me engano, ou 25 e 26, a gente vai ter um seminário presencial em São Paulo, tá? Então não deixa também de participar do nosso seminário presencial se você quiser me conhecer pessoalmente, tá bom? Muito obrigado, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Isso me ajuda bastante. A gente se fala aí nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!